E aí, galera, tudo bem? Conforme combinado, hoje a gente vai falar sobre os pressupostos do português num vídeo que está sendo feito no momento mais adequado possível, que é da largada do ano de 2025, da projeção dos nossos mais queridos sonhos para passar na URGS e no Enem lá no final do ano. E aí vem, se tu é vestibulando experiente, muitas vezes um flashback, assim, né? Pô, tu tá começando de novo, fazer tudo de novo igual. De repente tem aquele cara que não gosta de português, não teve um bom resultado em português, tem um receio de português. Ou ainda tu tem um ranço. Tipo assim, tu estuda decorando, tu estuda sem entender e as coisas não fazem sentido para ti. Isso é horrível. É horrível. Eu entendo que seja horrível. Estudar um negócio que não faz sentido é uma violência intelectual. É uma agressão intelectual. Então hoje a ideia é dar sentido para as coisas, ok? Como é que a gente faz isso? Cara, muitas vezes a gente entra em matérias que a gente não tem condições de entender, não por nossa capacidade, mas porque faltam chamados pressupostos, correto? É aquele cara que vem e te diz que esse é um dos melhores plantões que eu faço no módulo. O cara vem e te diz assim, bah, não tem base em português, eu tenho dificuldades em português, eu não aprendi. Cara, maravilha. É aí que a gente vai começar o trabalho 100%, quando tu entende as tuas necessidades. Muitas vezes, pressupostos, eles são matérias necessárias que, de repente, assim, ó, tu já viu, mas tu não faz a ligação dessas matérias com os conteúdos que tu está precisando nesse momento. Raras vezes aparece o cara que nunca viu. Pode acontecer, mas na verdade o que falta muito mais é raciocínio e não informação. O que falta é rearranjar, organizar essas matérias na tua cabeça para que elas sejam mais produtivas, para que tu tenha muito mais uma sensação de compreensão do que simplesmente de uma decoreba mecânica. Isso que está escrito aqui embaixo é um mantra para ti em português. A matéria sempre precisa começar do zero. Eu não posso entrar em matérias mais complexas sem saber se tu domina as matérias mais simples. E às vezes, mesmo nas matérias mais simples, eu tenho pressupostos necessários. Imaginamos que a gente vai falar de uma matéria que já está cansado de estudar, por exemplo, que é a acentuação, que tu estuda desde das séries iniciais do colégio, lá desde o ensino primário. Então imaginamos que a minha aula vai começar comigo dizendo assim, todos os proparoxítonos são acentuados. E eu uso como exemplo aqui a palavra médico. Mesmo que eu comece aí da matéria mais simples possível, acentuação, proparoxítonas, eu estou pressupondo que tu já sabe algumas coisas. Entende essa relação? Eu estou pressupondo, por exemplo, pelo menos 4 informações. Nomenclatura, que tu sabe o que é um proparoxítono. Tá? Imaginamos que tu saiba. Aquela palavra que tem a antepenúltima sílaba tônica. Eu estou pressupondo também separação silábica, não é verdade? Porque para encontrar o proparoxítono, tu tem que encontrar a antepenúltima sílaba tônica. Eu estou pressupondo tonicidade, porque essa sílaba é tônica. E eu estou pressupondo também que quando eu coloquei o acentozinho aquele em médico, tu sabe o que é timbre. Tu colocou um acento agudo porque o som desse é em médico é aberto e não e fechado, que exigiria um acento circunflexo. Mas aí tu pensaria assim, cara, mas eu sei essas coisas todas, né? Por que esse cara está dizendo isso? Que eu preciso saber a separação, tonicidade, timbre e nomenclatura se eu sei que médico tem acento. Porque tu entende que nunca cai a palavra ter acento, não ter acento. O que cai é a razão pela qual ela tem acento. Como é que a URGS pergunta isso? Te dando duas palavras e comparando se ambas são acentuadas pela mesma razão. Então tu precisa ter uma noção da regra. Não precisa saber a regra de cor, mas tu precisa ter uma noção mínima da regra, que é justamente o pressuposto. Imaginemos agora nessa sequência de palavras aqui que tu precisa acentuá-las e justificá-las. Se as palavras forem história, herói e gaúcho, tá, tu sabe que essas palavras têm acento. Mas tu entende que as regras de acentuação agora vão exigir um pouco mais. Por que história tem acento? Porque é um paroxítono que termina de tongo. Opa, o que significa isso? Então você tem que saber agora que história tem 3 sílabas. História. Opa, aqui tem um ditongo. Esse I e esse A não separam, isso tu tem que saber. Como é que a separação em herói são 2 sílabas, né? Herói. E aí em herói tu tem a regra do ditongo, tônico, aberto, oi. Olha agora como é que é essa regra, cara. Tu tem uma separação de 2 sílabas e eu estou acentuando um ditongo. Então pressupõe a separação e a segurança de que tu sabe que é um ditongo. E gaúcho, como é que é? São 3 sílabas, né? Gaúcho. O U é acentuado. Por que é acentuado? Pela regra dos hiatos. Então tu precisa lembrar o que é um hiato aqui. Tu precisa ter certeza dessa separação e dessa tonicidade.
Tu entende o que eu quero dizer? Tu precisa passar por esses pressupostos. Senão não adianta tu decorar uma regra complexa que nem a do hiato e não saber identificá-la corretamente. Nas questões mais trabalhosas, o próprio pressuposto resolve a questão para ti. Te prometo. Isso eu vou te entregar tranquilamente lá no final do ano, quando tu olhar para a questão e a pergunta for sobre palavras que são acentuadas ou pelo hiato ou não, ou pelo ditongo ou não. Mas aí tu precisa conhecer o pressuposto. E o mais importante, a gente está só começando hoje aqui. Deixa eu te lembrar que se as perguntas forem mais complexas, o pressuposto passa a ser, então, fundamental, muito mais importante. Por exemplo, você não pode estudar crase sem conhecer regência verbal. Tipo, se o verbo é transitivo direto ou indireto, lembra essa matéria? Como assim tem associação com a crase? Tá maluco? Tem toda associação. A crase depende diretamente disso. Porque para ter crase eu preciso ter preposição. Então eu preciso de um verbo que coloque essa preposição. Se o verbo for transitivo direto, não colocar preposição, não posso ter crase. Tu entende essa relação? O pressuposto da crase é a regência. E como é que é, pessoal aí que me assiste? Como é que é a pontuação? Tipo, eu não separo o sujeito do predicado pela pontuação. Pô, mas aí você tem que saber identificar corretamente quem é sujeito e quem é predicado. O oposto é separado por vírgulas, beleza? De repente tu separa um monte de coisas achando que é oposto e não é. E na hora da prova, quando eu perguntar se as vírgulas dessa linha X são usadas pela mesma razão da vírgula da linha Y, aí o pressuposto vai te pegar. Qual é o pressuposto de pontuação? Sintaxe. Não conhece sintaxe? Aí fica difícil ir para pontuação. Não fica difícil, fica impossível na realidade. O pressuposto sempre é a raiz da coisa. Beleza? Então tá, na dúvida, me chama. Aí valeu, bons estudos, bom 2025 para nós. Abraço.